E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora trazendo tudo que o craque Miller e o Barolo, que participou lá do Mesa Redonda, falaram após a grande vitória do São Paulo contra o Santos no Clássico Paulista. 2-1 com gols de André Silva e mais um gol de Ferreirinha. Craque Neto, acho que o grande dia está prestes a chegar. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like e já comenta o que você achou do jogo de hoje. Bora assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha análise, o meu vídeo pós-jogo. A gente vai falar muito desse jogaço e dessa grande vitória do São Paulo. Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Miller, foi um jogo bastante corrido no primeiro tempo. O Santos, ele entra no jogo, né? Ainda ao final do primeiro tempo, e na segunda etapa, o São Paulo deu um susto ali. Muita gente achando que o Santos poderia mais uma vez empatar, como o São Paulo vinha empatando nos últimos jogos, sai na frente, sofre empate. Isso não aconteceu, Miller. Mas eu acho que o São Paulo, primeiro tempo foi jogou muito mais que o Santos e mereceu a vitória, né? Segundo tempo, o Santos, claro, perdendo por 2-0, tem que sair pro jogo, né? Foi para cima, né? Sem muita qualidade, teve algumas boas opções, né? Principalmente no final do jogo, mas eu acredito que o São Paulo jogou mais que o Santos, mereceu a vitória. E o que eu fiquei mais feliz com o tricolor foi que, né, Barolo? Os dois gols do São Paulo foram de jogadas construídas. Isso é legal. Não foi de bola parada, que é uma ocasião, né, uma coisa circunstancial. Mas os dois gols de bola trabalhada, né, que resultou no gol do Ferreirinha e do André Silva. Acho que isso é importante. Acho que o Zubeldia, os jogadores, têm que levar isso para a próxima partida, até porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, cada rodada é uma dificuldade muito grande, né, que os grandes passam, né, principalmente jogando em casa, né. São Paulo hoje, acho que não é que soube sofrer. Acho que o sofrimento, a dificuldade sempre vai ser encontrada diante do adversário. É um clássico, é uma rivalidade, mas eu acredito que a vitória do tricolor foi merecida. Aliás, o Ferreirinha, né, Barolo, parece que desandou a fazer gols aí. Depois do desafio do Neto lá, que falou que se ele não fizer 10 gols na temporada, aquela história toda, o Ferreirinha tá fazendo um gol atrás do outro, Barolo. Eu fiz um pedido pro Neto fazer isso com o Luciano, com o Calão. Mas hoje, eu concordo com o Miller, mas hoje sabe o que eu acho que aconteceu diferente no São Paulo? Foi o que aconteceu contra o Botafogo também. O São Paulo entrou com 11 jogadores, foi 11 contra 11. Porque quando o Luciano joga no meio de campo é 10 contra 11. O São Paulo joga com um a menos. E aí, não é só um a menos, é um a mais para o adversário. Porque o Luciano não é meia. O Zubeldia ainda não entendeu isso. Parece que ele está começando a entender. Não entendeu. Contra o Botafogo, ele colocou o menino, o Matheus Alves. Ele não entrou hoje. Então, mesmo com a pressão da torcida, Paulo, a torcida pressionou, a torcida pediu. O Matheus Alves, mesmo ele não sendo craque ainda, tem muito para evoluir, ele é meio campo de função. Então, ele preenchia o espaço no meio de campo e a transição do São Paulo, que geralmente é muito lenta com o Luciano, porque o Luciano joga de costas, ele recebe a bola e toca para trás. Não é característica dele. Com o Matheus Alves, tanto que ele deu assistência, a primeira como profissional, foi o passe dele para o André Silva. O São Paulo mudou a velocidade do São Paulo no primeiro tempo e me impressionou. Eu até comentei, a gente fez a transmissão pela Viva RTV, eu comentei, a última vez que eu vi um contra-ataque rápido do São Paulo, o Miller jogava. É a única vez, porque não é comum você ver contra-ataque do São Paulo. E aí o Santos achou o gol, porque o Santos não tinha criado nada, absolutamente nada. E no segundo tempo, eu achei que o São Paulo cansou. O São Paulo cansou. Não tem uns jogadores mais velhos, né? O Cédric, o Enzo, que parece que está morrendo todo final. Passa dos 30, parece que ele vai ter um infarto, ele está morrendo. Eles se dedicaram também bastante. E algumas coisas me chamaram a atenção no jogo hoje. Quando acabou o primeiro tempo, que o São Paulo tinha acabado de tomar o gol, o Zubeldia, o calça apertada foi no meio de campo. O Zubeldia calça apertada, que o apelido é Tarzan de calça apertada. Ele foi pro meio de campo e tomou um cartão amarelo que ele foi para cima do juiz. Ele adora o amarelo. Está suspenso mais uma vez. Só que do lado dele, os jogadores do São Paulo não foram falar com o árbitro. Todos eles se fecharam no meio de campo no intervalo. E ficaram 1 minuto e meio conversando. Eu nunca tinha visto isso acontecer no São Paulo nos últimos tempos. Com certeza eles devem ter conversado, olha, não vai acontecer o que aconteceu com a Alianza Lima, aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Cruzeiro, a gente não vai perder esse jogo. No segundo tempo, como o Miller falou, o Santos não tinha nada a perder, foi para cima, o São Paulo criou pouco, mas eu acho que o Zubeldia demorou um pouco para mexer, ele poderia ter tirado os jogadores cansados antes, mas eu concordo com o Miller, a vitória foi justa, o São Paulo precisava vencer, importantíssimo para o jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o líder do grupo, para dar um sossego para o Zubeldia e para dar uma tranquilidade maior, e principalmente para a torcida, velho. 52 mil pessoas. Que barato a torcida do São Paulo, né? Cara, num momento como esse... pessoas sem Oscar, sem Lucas. E no domingo de Páscoa, domingo de Páscoa, temperatura... Mas você sabe que temperatura estava legal. Antes de jogo, sobre dar velocidade
velocidade na equipe, esse primeiro gol é o toque e passa. Que era o antigo, né, jogador? Toque e passa. É o que o Ferreirinha fez, tocou, passou e acabou fazendo gol. Então essas jogadas de velocidade, a gente está vendo muito pouco no Brasil. E é aquilo que o jogador falou, a maioria dos gols são de bola parada. Você sabe, ou Paulo, bate aqui, bate ali, pênalti. Os últimos 10 gols do São Paulo, 8 gols do São Paulo, o único que foi jogada trabalhada foi pela Libertadores contra o Talleres, que não valeu. Que não valeu. Que o Caleri fez o gol numa jogada trabalhada, não valeu. O resto foi cruzamento, perereco, bate na cabeça de um, hein? E hoje foi. Os 2 gols foram desse tipo de jogada. Porque o São Paulo acelerou o jogo. Esse toquinho para trás, que me irrita profundamente, ninguém aguenta mais. Hoje não teve, a gente não teve isso. E eu acho que muito por causa da formação do meio de campo com o Matheus Alves. Sabe o que acontece, Garrafa? Uma outra coisa que o torcedor São Paulino tem que assimilar, e eu gostei, é que quando joga o Caleri e o Luciano, o time fica mais engessado, fica mais preso, né? Fica mais, né, aquela coisa do tal do previsível, entendeu? Quando o Ferreirinha joga sem o Caleri, sem o Luciano, o Matheus, eles estavam mais soltos. E se solta mais. Você pode ver que o Ferreirinha faz o gol, ele entrando pelo meio. Então, quer dizer, ele tem mais liberdade. Quando tem Luciano e Caleri, o Ferreirinha se restringe à ponta esquerda, na beirada do campo. Mais inibido. Ele fica mais inibido e limitado. Agora, quando joga o André com o Ferreirinha, eles têm liberdade para se movimentar. E hoje, o Beldia, com certeza, ele viu isso, né? Por isso que ele saca o Luciano. Coloca um jogador que tem uma dinâmica de ataque e defesa muito maior que a do Luciano. Por isso que o São Paulo, como o Marlon disse, teve mais dinâmica de jogo em velocidade, claro, objetiva. Isso que é importante para ele levar para as próximas partidas. Agora, Uma Gia, coisa também é o Lucas Ferreira, né, cara? O Lucas Ferreira é um jogador que traz ritmo para essa equipe. Hoje ele fez uma partida um pouco abaixo, Paulo. Hoje ele Não, foi um mas pouco mesmo abaixo. assim, Mas ele tem mesmo assim personalidade. tem personalidade, parte para cima, Bom usa jogador, a velocidade, bom jogador. Válvula de Várias escape. faltas, ele participa. Não, Hoje em dia ele nós precisamos de se jogadores entrega. assim. Exatamente. Isso é o futebol brasileiro. É isso que nós queremos ver no futebol brasileiro. Começar a aproveitar esses meninos. aproveitado, a gente vai falar do Rian, mas deixa eu colocar o Jean também na roda, para que ele possa falar do Santos, porque o Santos demorou um pouco para acordar, o Santos demorou para competir com o São Paulo. Os gols logo de início, foi desatenção, qual que é a sua avaliação? E na sequência, Tire, prepara o lance que originou o pênalti, que acabou dando o pênalti para o Tiquinho bater ainda no final do primeiro tempo. Eu acho que o problema do Santos não vem de agora, não vem desse jogo contra o São Paulo, nem dos últimos jogos. Eu acho que o Santos contratou mal no início da temporada, a zaga do Santos é muito fácil de ser acessada ali. Eu acho que contrataram mal, o time não está conseguindo render, principalmente a defesa. E, cara, agora tem que ver o que vai ser feito, né? Tá sem treinador. A gente sabe que no mercado os treinadores é uma rotatividade sempre dos mesmos treinadores, então ficou um pouquinho complicado para o Santos, por mais que esteja no início do campeonato. Tem que se preocupar, porque não pode, mais uma vez, brigar lá embaixo da tabela. O Santos não pode ficar brigando embaixo na tabela. A história dele mostra isso. Se eu tivesse um poder, eu gostaria de regulamentar a rede social. Para a rede social só ter coisa boa, para só elogio, só... Então ele não está acostumado com crítica, ele não gosta de crítica, ele não quer ser criticado e não ser cobrado. A principal crítica que eu faço ao Zubeldia é que, para mim, ele não é treinador de time grande. A história dele mostra isso. São 17 anos de carreira e não dirigiu nenhum time grande. Então ele substitui para segurar o jogo, ele tem medo, ele retranca o time. Esse é um problema que ele tem. O Zubeldia, hoje, ele foi apresentado exatamente um ano atrás. Ele já tem 71 jogos comandando o São Paulo. E eu queria que vocês me falassem 5 bons. 5. Não é o segundo tempo contra o Corinthians, o primeiro contra o Allianz Lima. 5 jogos bons. Isso é uma outra coisa. Em relação à entrevista, ele só quer ser paparicado. Ele não quer ser cobrado, ele não quer ser questionado. Ele foi extremamente deselegante com o menino. Depois da entrevista, ele foi para cima, que foi o trecho que a gente mostrou. Não precisava disso, claro. Mas para mim, o que ficou claro para mim é que nessa entrevista, ele tira totalmente o foco da incompetência dele naquele jogo. Quando ele coloca o Luciano, ele destruiu o time. O São Paulo sofreu um empate. No dia seguinte, nas redes sociais, todo mundo ficou falando dessa entrevista e ninguém ficou falando da substituição dele, que ele afundou o time. Para mim, isso foi estratégia. Até porque a gente resgata essa entrevista, essa confusão pós-entrevista coletiva do Zubeldia com o jornalista Sá, né, lá do Portal do São Paulo,
de um dos portais aí de torcedores do São Paulo, porque ele fala de ética. Não somos nós, a gente quer discutir o futuro do Zubeldia. E em cima disso eu pergunto ao Rogério Barolo, perguntei para ele na chegada aqui, eu falei, e aí Barolo, ele ganha um fôlego? Como é que fica, na sua avaliação daquilo que você conhece de São Paulo, a situação do Zubeldia? Dá um fôlego, esquece essa história de Dorival chegar, de um outro treinador, ou não, porque tem já pela Libertadores no próximo meio de semana, e daquilo que você tem de informação, caso o trabalho do Zubeldia não se prolongue, que se comenta dentro do São Paulo? O São Paulo, o Zubeldia, a vitória de hoje foi importante para dar esse respiro, só que foi uma vitória... E se o Rafael toma aquele gol lá? Empata de novo, porque não ficou longe do São Paulo sofrer empate, né? Não foi assim uma partida exuberante do segundo tempo, o São Paulo fez 3-0 e acabou, não tem mais dúvida. Caiu. O segundo tempo foi muito mais do Santos que do São Paulo. Exatamente. Então a vitória hoje dá um respiro para ele. Não que não precisamos mais nos preocupar, agora o Zubeldia é o homem certo. Eu acho que não. Ele vai continuar pressionado. Eu acho que essa história de... O São Paulo tem um elenco curto, né? Que ele vive falando. Tá, ele não foi consultado pelo presidente, que iam se desfazer de 16 jogadores? Porque no clube minimamente sério, o treinador seria consultado. Olha, nós vamos ter que se livrar de 16 jogadores para diminuir a folha salarial. Ele não foi consultado? Ah, mas o São Paulo não tem banco. Se livrou de um monte de jogador, não tem banco. Tá, o Lucas Ferreira é pior que o Eric. O Negruti é pior que o Santilongo. O Eric, o Cedric são piores do que o Raí Ramos, que saiu. Não. Então essa desculpa toda, para mim é a desculpa que o elenco é curto, que tem desfalques. No ano passado, o São Paulo não tinha tanto desfalque assim, não conseguiu ganhar os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, nas mãos do Zubeldia. Se por um acaso os resultados não vierem, se os resultados vierem, obviamente futebol é resultado, o Zubeldia segue o trabalho dele. Se os resultados não vierem já de imediato, o primeiro nome é Dorival Júnior, sim ou não? O que você tem de informação? Pela informação que eu tenho lá de dentro, o primeiro nome que o São Paulo vai atrás se chama Fernando Diniz. Diniz? Por meu completo e total desespero. Você é amigo dele, por que você está falando isso? Aqui no Mesa Redonda, você foi tão delicado com ele quando ele teve aqui. Eu não tenho nada contra a figura dele, eu só acho ele um treinador horroroso. Mas o que eu sei é que a diretoria do São Paulo tem muita amizade com ele e com o empresário dele. E o nome que o São Paulo... Isso me passaram lá de dentro, alguma pessoa lá de dentro me passou. Que o São Paulo estaria já conversou um tempo atrás. Sim. Tá? Teria até acertado o salário com ele, que o Zubeldia consegue respirar, ele fica pressionado. Tipo o Ramon Dias, né? Foi levando. Você me perguntou, eu acho o seguinte, 3 resultados ruins ele cai. Ele não está seguro. Os resultados vindo, ganha do Libertad fora, ganha mais um clássico, chega ali, quinto no Brasileiro, ele vai se estabilizando. Mas 3 resultados ruins, ele volta toda a pressão. Miller, Fernando Diniz ou Dorival, no caso do trabalho não seguir, e vai seguir, por enquanto segue normalmente. E se você também tem, obviamente, o Miller muito bem relacionado dentro do São Paulo, tem alguma informação de bastidor, o que você acha que pode acontecer e que você falasse a respeito de nomes que estão sendo comentados? Sem dúvida nenhuma que o treinador do São Paulo, ele está na corda bamba, né? Já há muito tempo. Hoje, o Barolo disse, a vitória deu um alento para ele, né? Como diz o espanhol. Eu também não Diniz, para mim, não é um nome para o São Paulo. Para mim seria o Dorival Júnior. Só que o São Paulo está olhando para a conveniência e também para o cofre, que está vazio. Né? As duas coisas, conveniência, porque tem um empresário, aquela coisa toda, tá? O São Paulo tem muito empresário por aí. E o cofre que é vazio. O Dorival é um treinador de 2, 3 milhões por mês. Né? O Diniz é mais barato. Quer dizer, então acho que o São Paulo está vendo essas duas vertentes, né? E a conveniência para poder contratar um treinador. E sobre o Dorival, Garrafa, só complementar, eu tenho um amigo que é muito próximo do Dorival. Um amigo lá de Jundiaí é muito próximo do Dorival. E eu não aguentei, liguei para ele ontem. Falei, pelo amor de Deus, me fala aí. Se o dia cai. Ele falou assim, eu falei com ele, com o Dorival, ele me disse o seguinte, que ele está impressionado com tanto de especulação que saiu. É isso. Que não tem nada, mas ele está impressionado com tanta coisa que estão falando dele. E isso, de salário, de pedido, de isso negócio, vale de conversa. para o São Paulo, como vale para o Corinthians também. E o Silvestre vai vir atualizar na sequência a situação do técnico do Corinthians e também a gente vai falar sobre essa situação do Dorival que está sendo comentado de um lado. Eu concordo com o Gia, só que eu acho o seguinte, eu sempre me baseio assim, se fosse o contrário, se fosse o jogador do Santos fazendo isso numa disputa de bola, eu ia ficar desesperado pedindo pênalti. Para mim foi pênalti. Pênalti. Para você, Chico? Pênalti, claro, por tudo que já foi argumentado aqui. Miller? O pênalti mais vagabundo que eu já vi na minha vida, na história do futebol. Mas marcar um pênalti desse é chato. É como disse o Xará.
né? É chato, É uma blasfêmia contra o futebol. É abominável. Pelo amor de Deus, como pode marcar um pênalti desse em um árbitro FIFA? Não, mas ele tem que marcar um marcar. pênalti desse escandaloso desse que não foi nada. Ele é obrigado a marcar. O jogador do Santos cabeceia, Marino, pra trás. Ele cabeceia a bola nem na direção do gol ia. O jogador não tá nem vendo onde vem a bola, não tem O jogador do intenção Santos nenhuma. cabeceou de qualquer jeito. Como é que vai dar um pênalti desse? Pelo Pior amor é que eu de tô Deus. entendendo o argumento de todo mundo aqui. Do Jean, do Alex. O pênalti no Matheus Alves é muito mais pênalti que esse. Exato. A gente vai ver na sequência, então. Tá faltando a Marina opinar aqui. As opiniões estão diversas. Você em casa entende o quê? O pênalti foi corretamente marcado, não deveria ter sido marcado? Marina Buffon. É mandrake, né? Mas é a regra, né, Garrafa? Não tem muito o que fazer, né? Pênalti. Marcaria, então. Tá certo. Bom, o Jean Xera falou aqui de um pênalti também. Você tem aí, né, Chile? Vamos colocar aqui o pênalti que supostamente o Brazão teria feito no Matheus Alves. Deixa eu ver na tela. Vamos lá, Chile. Vamos colocar esse lance aí. Vamos ver a bola dentro da área. Essa imagem. Ó. Pode tirar o GC se precisar. Deixa eu ver. Aqui. Opa. Ele trava a bola. Trava a bola? De novo, volta lá. Não, isso aí foi muito Pera pênalti, aí. ô, Paulo. Mas pelo o outro amor de pé, Deus. Paulo. Ô, jogador. Ó, o pé direito, Paulo. É o pé direito. Pera aí, presta, dá licença aqui. muito Deixa eu ver. Não, deixa eu só ver. Não, porque vai. Eu não quero. Não é você no seu óculos. Deixa eu ver se tá. Deixa eu só ver se tá embaixado. Por gentileza. Eu quero te ajudar, por favor. Dá licença. Tira o óculos. Deixa eu só ver se não tá embaçado. Pera, vamos ver. Vou falar, viu? O Garrafa, Não. Tô falando. que Tem você uma criou. sujeirinha do lado Mas de ele não cá. fazia Tô isso. falando que Na você minha época ele criou. não fazia Garrafa, isso. não. Aqui, ó. Tem uma Rafa. sujeirinha. dá chance dele se redimir, dá chance. Vai, vamos lá, Paulo. Quer olhar de novo? Olha de novo. Olha de novo. Põe de olha novo, põe de novo. Só. Põe de novo. Põe de novo, põe de novo. Olha lá, Paulo. Não, Ó, não, Paulo, ó o pé dele, direito. direito, Paulo. Paulo, Não brigue pé com a direito. imagem, É Paulo. direito, então ele trava a bola. Não, a primeira por Olha cima. lá, ó. Não, Ele trava Olha lá, pra o pé esquerda, direito o trava pé. a bola. Ele chuta Pé o joelho. direito, ele trava a bola. Ele chuta o joelho. Primeiro ele chuta o Pera joelho aí. do jogador Olha do lá, São tá Paulo. vendo? Deixa eu ver. Pé direito, ele trava a bola. A imagem por baixo. Depois, Deixa eu ver de novo. depois. Aí, Precisando do óculos agora. Vamos ver. Agora, Olha lá, então vai. primeiro joelho, vai. primeiro Pé joelho, direito, primeiro joelho. Não. Direito, ele trava a bola. Primeiro joelho. Mais uma vez. Aquela imagem, a outra imagem, Não, Chile. de Vamos trás do deixar gol. mais na outra. De trás do gol. Eu tô cego. Não, jogador. De trás do gol, pelo amor Eu de quero a Deus. outra imagem agora, Não, Chile. não, essa não. Tá vendo? A outra, Pé pera aí, ó. direito que ele falou pra mim, jogador. Olha lá, Ele olha lá. falou pé direito. Olha lá. Pé pra Não, mim é o essa pé de- não. É a outra imagem. Volta a cara. outra imagem, vamos ver. Pera, a outra. Na sequência vem a outra. Ah, o que você viu nessa? Quer ver? Nessa não, nessa aí, ó. Aí, Pera aí. aí. Vamos ver. Joelho. De olho no pé direito do goleiro, hein? Joelho. Não, O pé, pronto. é. Ele foi por cima e por baixo. Alex, pra Quer que eu você. mostre pra você? Ele Você dá quer assim, mostrar? Ele trava a bola. Quer acabar com o resto de joelho que eu tenho? Não. Alex, pra você, pênalti ou não, Alex? Pra mim, pênalti. Pra mim, o jogador, o goleiro atinge o joelho do jogador do São Pode Paulo. deixar a imagem. Aquela imagem por baixo é legal, Chile. Aquela imagem que a gente vê da esquerda. Pra mim, fica claro que o goleiro do São Paulo, o goleiro do Santos atinge o joelho do jogador do São Paulo. Mas ele dá um chute no cara, não pode. Isso é uma isso. coisa. Chute um Dá, olha aí. Olha lá, olha lá. Um chute no joelho, ô Paulo. É, Paulo. Trocou. Paulo, para. trava a bola. Nossa, Ele Bola trava da com o volta. calcanhar. O joelho joga a perna dele pra Paulo, bola. uma coisa não exime a outra, uma coisa não tira a outra. Meus amigos, o São Paulo venceu, fez um primeiro tempo muito forte. Há muito tempo eu não vi o São Paulo com um primeiro tempo tão forte. Há muito tempo não, né? O São Paulo contra o Alianza Lima também fez um primeiro tempo bem interessante. Mas claramente o São Paulo sente muito no segundo tempo. Foi um time que, principalmente ali no final do segundo tempo, parecia que o Santos ia fazer o gol a qualquer momento. Graças ao bom Deus e ao Rafael, o São Paulo conseguiu segurar o resultado e alcançou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E tivemos gratas atuações. Mais uma vez o Enzo Dias jogando muito, o Cédric jogou muito bem, o Marcos Antônio, que oscila entre boas e mais atuações, hoje pra mim também fez uma boa partida. E o Matheus Alves, que pra quem é meu inscrito sabe, eu falei do Matheus Alves essa semana, falei que o Matheus Alves ele tem tudo para se tornar um jogador muito importante no sistema tático do São Paulo. Porque ele é o 10, não só do passe como o Oscar, ele é um 10 da dinâmica, da velocidade, da arrancada, do drible. Ele tem todas essas características que podem fazer dele um jogador fora de série, um jogador diferente do futebol brasileiro. Porque, geralmente, o 10, ou você tem um 10, por exemplo,
como o Ganso, como o Oscar, que é o cara do passe, ou você tem um cara como o De La Cruz no Flamengo, um cara que dribla, e, sabe, o Matheus Alves, ele tem um pouco de tudo, ele é um cara que dribla, é um cara que tem velocidade, é um cara do passe, ele é um 10 estilo Alan Patrick do Internacional, o cara que além do passe, ele consegue driblar, consegue correr, consegue ser um cara que polivalente, né? Como acho que podemos dizer assim, né? Um cara polivalente. Um menino que tem tudo para se tornar um bom jogador e se destacar. Mais uma vez, uma grande atuação do Ferreirinha, jogando muito a bola, principalmente no primeiro tempo. O Ferreirinha realmente ele tem a parte física de estamina, né? Vamos dizer assim, ele cansa, e quando ele cansa, ele perde totalmente a eficácia dele e a importância dele no time do São Paulo. Não tivemos a entrada do Luciano, isso confesso que me surpreendeu, e também não tivemos a entrada do Matheus, do Rian Francisco. Eu até acho que no finalzinho de jogo ali, ele poderia ter colocado o Luciano no lugar do André Silva. O André Silva já estava bem cansado, estava errando alguns passes que eu acho que ali naquela posição o Luciano não erraria. Eu prefiro o Luciano como último homem, né, sendo um falso 9, como vocês quiserem chamar, do que ele na função do Matheus Alves, de meia. Ali pra mim é o lugar que ele rende menos. Uma grande partida do São Paulo, um primeiro tempo impecável. O pênalti o Santos achou, e teve um pênalti pro São Paulo não marcado, né, o pênalti em cima do Matheus Alves, que fez ali uma bela triangulação com o André Silva, se eu não me engano. Então, e uma coisa realmente que me encheu os olhos foi a velocidade e a dinâmica do time do São Paulo. O que acontece? Quando o Calleri tá em campo, o Calleri ele fica preso lá entre os zagueiros para ganhar essa bola lá. O André Silva, ele não dá conta de fazer isso. Ele não é o cara de ficar tomando pancada para sustentar. Ele é o cara mais rápido. Então, o que aconteceu várias vezes? Em vez dessa bola ser lançada pro André Silva, essa bola saía dos pés do volante e o André Silva, por ser mais rápido, mais móvel, mais técnico, o André Silva corria para o meio de campo para fazer esse pivô de primeira. Então, geralmente o Marcos Antônio ou o Alisson dava essa bola no André Silva e o André Silva achava esse pivô, seja para o Lucas Ferreira e principalmente, muitas vezes, para o Matheus Alves, que pegava o jogo de frente e podia acionar tanto o Ferreirinha contra os outros jogadores. Então, assim, é algo que pode ser trabalhado, pode ser aperfeiçoado, é algo que confesso que foi muito legal e interessante de se ver o São Paulo tendo esse novo estilo de jogo. Eu, ao contrário do que alguns dizem, não acho do Beldia um técnico horrível, horrendo. Não, eu acho que ele é um cara que às vezes ele é preso demais a algumas convicções errôneas dele. Espero que ele esteja mudando suas convicções, tentando achar o melhor jogo possível, o melhor time possível, dando mais oportunidades para o Matheus Alves, isso é ótimo, é excelente. O Ferreirinha jogando muito, o Lucas Ferreira uma grata surpresa para mim, um menino que eu já tem vídeos meus aqui, eu achava que de todos esses meninos, o Lucas Ferreira era o pior desses que subiram, né? O Matheus Alves, o Henrique e o Rian Francisco, eu achava o Lucas Ferreira o pior deles. Mas ele tá sendo uma grata surpresa pra mim. Um menino que tá jogando muita bola. Hoje não foi tão acionado, não foi assim, não fez tanta diferença, mas porque o time como todo teve um conjunto muito bem tramado. Não que ele tenha feito uma má partida, mas em outros jogos ele foi a válvula de escape. Tudo era nas costas dele hoje. E eu espero que seja assim. O time do São Paulo seja um time melhor distribuído. Que a responsabilidade não fique só em cima do Ferreirinha, só em cima do Matheus Alves, só em cima do Oscar, que todos esses jogadores do ataque, eles consigam distribuir a responsabilidade de criar jogada, todos eles, para o São Paulo ter mais jogadas, mais métodos de ataque, mais jogadas trabalhadas, consiga ter uma variedade para infligir dano aos nossos adversários. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, lógico, eu quero muito saber, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem com todos com Deus, até o próximo vídeo
e valeu.